Começando novamente. Oi, gente, tudo bem? Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Lana Trauzinski, mãe da Alexia da Alegra, escritora, autora de um livro chamado Recalculando a Rota, palestrante, empreendedora digital, criadora dos programas Recalculando a Rota, Shine, Reset, que é um programa futurista em conjunto com a Lígia Zottini, e Visceral, que é um curso de escrita visceral, em parceria com a escritora Adriana Calabró. Eu tenho trabalhado muito com as pessoas desse universo do sentir, através de um processo que eu chamo de navegação emocional, com ferramentas que eu aprendi em um outro universo chamado Possibility Management. E esse é um resumo introdutório do Retiro Online Heart Set, que vai acontecer nesse final de semana, nos dias 14 e 15 de novembro, das 16 às 20 horas. A gente vai ficar junto por 8 horas, 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. E queria lembrar a todo mundo que é um retiro, né? Só que é online, então não precisa sair de casa, mas de alguma forma a pessoa vai ter que se retirar, refletir, sentir, meditar, respirar, né? Então, se você sente vontade de fazer isso com um monte de gente legal e potente nesse final de semana, espero que você assista com muito carinho até o final. Eu queria contextualizar um pouco com a minha própria história. Desde 2014 eu trabalho com autoconhecimento, mas de 2017 a 2019, até pouco tempo atrás, eu passei por um período bem difícil na minha vida, porque eu fui mãe, né? Eu tive uma maternidade dupla, 2 filhas seguidas, por menos de 1 ano de diferença entre uma e a outra, junto com um relacionamento muito desafiador e a separação do pai delas e tudo mais. E com tudo isso que eu vivi, eu percebi que eu tinha muito conhecimento no plano intelectual, sabia a teoria, né, de tudo que estava acontecendo comigo, mas que me faltavam muitas ferramentas para lidar com o meu corpo emocional, com os meus estados emocionais. E por isso que eu chamei esse conteúdo de Heart Set, porque eu me dei conta de que a gente precisa ir além do mindset, né, que pensamentos e sentimentos precisam estar alinhados, e que para atingir estados elevados de consciência, a gente precisa aprender a lidar com sentimentos de baixa frequência. Não só lidar, né, que são os sentimentos de baixa frequência, medo, tristeza, raiva. E a gente não precisa não aprender só a lidar, mas como aprender a usar esses sentimentos a nosso favor. Eu acredito que ser racional está deixando a gente muito menor do que a gente é. E coragem, né, que foi uma palavra que eu usei muito na divulgação desse Heart Set, é agir com o coração. E o coração se comunica com a gente através dos sentimentos, né? Então, coragem não deixa de ser sentir o que a gente sente e agir de acordo com isso. O problema é que a gente não sabe sentir, né, gente? Eu percebo que esse contato maior com as minhas emoções e com os meus sentimentos está me transformando muito, assim, está trazendo à tona toda uma potência que eu ainda desconhecia. E eu fico feliz também de estar fazendo essa transformação de uma maneira bem transparente, né, na frente de todo mundo, porque transparência sempre foi uma grande virtude para mim, é algo que eu aprecio muito e defendo em tudo que eu faço. Então, eu percebo que, no contexto atual, a gente está sabendo de muita coisa, né, absorvendo muito conteúdo, muita informação, que o nosso corpo intelectual está super utilizado aí, mas que isso não necessariamente está tornando a nossa vida melhor, né? Não está melhorando como a gente se sente. E quanto mais eu trabalho com as pessoas fazendo esses processos de navegação emocional, mais eu vejo que grande parte das pessoas não tem ideia do que sente. Eu mesma não tinha ideia do que eu sentia. E sentir não deixa de ser uma tecnologia, né, muito maravilhosa, com a qual a gente nasceu. Só que desde pequeno a gente vem sendo dito que é errado sentir, que a gente deveria engolir o choro, parar de chorar, não sentir medo, não expressar raiva, né? E com isso a gente transformou o sentir num erro de design divino, né? Uma coisa que a gente deveria suprimir, esconder, não desenvolver. E assim, não é possível que sentir não tenha sentido. Eu venho percebendo que é justamente o contrário, né? Que falta sentido na vida
quando a gente deixa de sentir. Quando a gente começa a fazer as coisas só a partir da mente e esquece o coração. E sentir é o que mais nos torna humanos, né? É o que nos diferencia da máquina. Nesse momento da humanidade interplanetária, de forma geral, a gente está precisando muito aprender a ser humano, né? Como diz a Lígia Zottini, que faz comigo o Reset, a gente já tem tecnologia para resolver todos os problemas da humanidade, o que nos falta é humanidade. Então, a aposta que eu estou dando, assim, como passo a ser dado pela humanidade nesse momento, é esse desenvolvimento dessa tecnologia do sentir. Acredito que a gente começar a entender melhor, masterizar melhor isso que nos torna humanos, a gente vai poder dar o próximo passo, né, que é, e além disso, entender os fluxos de energia, para a gente poder virar os seres energéticos e vibracionais, que nós também somos, né? Então, eu estou achando que a gente precisa atingir esse estado de maior autenticidade emocional. Mas o que é autenticidade emocional? É começar a ser muito mais real sobre o que a gente sente, né? Começar a criar o hábito de perguntar e responder a pergunta: como vai você? Né? Tipo assim, mas de uma maneira autêntica. E a gente perguntar isso e responder isso só quando a gente quer ouvir também uma resposta autêntica. E quando a gente realmente desejar estar ali, né, amparando esse espaço da pessoa responder essa pergunta também. Existe uma grandeza muito grande em simplesmente estar presente para uma pessoa sentir o que ela precisa sentir. O problema que acontece, na maioria das vezes, é que quando as pessoas falam o que elas sentem, a gente se sente na obrigação de resolver os problemas dessa pessoa, né? A gente quer encontrar uma solução, quer apontar um caminho. A gente tem muita dificuldade em lidar com o nosso próprio sentimento, então quando alguém está sentindo na nossa frente, fica muito difícil para a gente, né? Então, o negócio é que a gente não precisa resolver o problema de ninguém. A gente precisa apenas estar presente, ouvir, né? Esse espaço do sentir traz em si, sozinho, traz por si mesmo as respostas para a pessoa. Então, quando uma pessoa é autorizada a sentir, falar sobre o que ela sente, né, num espaço seguro, sem julgamento, onde ela possa chorar, se expressar, acontece uma coisa muito mágica, que é a libertação do controle, né? A pessoa entrega, ela para de tentar evitar o sentimento, né? E é como se ela entregasse isso para uma inteligência superior e de novo se abrisse para o mundo das infinitas possibilidades, né? Como se tivesse um compartimento dentro da gente que vai enchendo de sentimentos não sentidos, e chega uma hora essa tampa abre, a gente sente, né? A gente é obrigada a sentir, e aí é como se a gente entregasse, assim. Eu admito que não tenho controle, né? Isso é um momento muito bom para a pessoa. Para a gente conseguir sobreviver nesse mundo maluco que a gente está vivendo, a gente precisou criar o que eu tenho chamado de barra de dormência. Barra de dormência é um artifício, né, que a gente criou para que a gente não sinta tudo que a gente sente. Se a gente sentisse tudo que a gente sente, teria outras consequências, né? Uma delas seria a gente ser mais humano, né? Tipo, sentir pelo próximo, não machucar os outros, não machucar a natureza, não conseguir causar o mal deliberadamente a outro ser vivo, né? E a gente também não seguiria tanto os padrões de comportamento que nos são demandados. A gente não seria tão manipulável, né? Pelo contrário, a gente seria muito mais selvagem, não obedeceria tanto às autoridades, não seria tão coagido pelo medo, a gente estaria muito mais acostumado a viver na incerteza, né? Na imprevisibilidade, estaria muito mais ancorado na nossa verdade, sem fazer parte de uma boiada, né? Então, o convite desse heart set é esse de diminuir essa barra de dormência e voltar a sentir, antes que a gente seja forçado a sentir o que a gente sente através de uma doença, de uma depressão, de um burnout, né? Uma obesidade mórbida, um efizema, uma cirrose, sei lá, uma anorexia,
tudo isso que são efeitos, né, ou consequências de anos e anos de uma barra de dormência muito elevada. Então, o que acontece quando a gente diminui essa barra de dormência? Quando a gente está com a barra elevada, a gente está meio adormecido, né? O lado bom disso é que a gente também evita sentir a dor. E quando a gente diminui a barra de dormência, a gente começa a sentir tudo, experienciar tudo, inclusive a dor. Então, é importante começar a perceber também a beleza que existe na dor. E quais são os outros benefícios de reaprender a sentir? Cara, a gente passa a confiar muito mais na gente mesmo, a gente desenvolve uma autoridade como se fosse interna, né? Uma autoridade própria, a gente fica muito mais presente, muito mais em contato com o nosso corpo, a gente aprende a interpretar essa comunicação do corpo, né, do nosso templo, a gente consegue escutar mais, também ser escutado com mais respeito, mais consideração, a gente consegue compartilhar mais autenticamente, a gente fica muito mais capacitado para criar, para inovar, para ser realmente artista, né? A gente consegue enxergar mais possibilidades e a gente passa a sentir também pelas outras pessoas, pela natureza, pelo todo, né? Isso é muito bom, tanto para a humanidade, quanto para o planeta, quanto para nós mesmos. Então, assim, a gente passa a fazer aquilo que a gente sente que deve, e não o que o fulano acha, o que o Beltrano acha, né? Então, o que eu acho de mais bonito, assim, com relação a essa volta ao sentir, é esse desenvolvimento da estrutura interna de confiança, né? É como se a gente se tornasse a nossa própria referência, né? Do que deve ou não fazer, de como deve ou não agir. Isso é muito, muito, muito precioso. E o que a gente vai fazer no retiro é praticar muito isso, né? Fazer os exercícios para sentir, para completar os sentimentos que foram incompletos no passado, amparar o espaço uns para os outros para fazer isso também. Então, para isso eu queria colocar algumas premissas que vão nortear essa experiência, né, do Heart Set, que são os preceitos também do Possibility Management, que é esse universo de ferramentas que eu vou utilizar para conduzir esse retiro. Entre outras, né? Não vou usar só ferramentas do Possibility, mas outras também. A primeira delas é que os sentimentos, eles não vão ser vistos pela gente como positivos ou negativos. Todos os sentimentos são neutros e todos eles contêm informação e energia para que a gente lide da melhor forma com a situação que a gente enfrenta. A segunda coisa é que, para trazer um pouco mais de clareza na nossa forma de lidar com os sentimentos, a gente vai partir do princípio de que existem 4 sentimentos básicos, que são tristeza, medo, raiva e alegria. Todos os outros sentimentos são, de alguma forma, derivações desses, né, em porcentagens e combinações diferentes. A terceira coisa é que existe uma grande diferença entre pensamentos e sentimentos, né? Os pensamentos, eles partem do corpo intelectual, né, da nossa mente, e os sentimentos partem do corpo emocional, do nosso coração. As pessoas, elas estão acostumadas a racionalizar os sentimentos, mas não a sentir, né? Elas falam sobre os sentimentos achando que estão sentindo, mas, na verdade, elas têm muita dificuldade para entrar em contato com os sentimentos reais. Então, entender as coisas no plano mental não resolve as nossas feridas no plano emocional, né, ou no corpo emocional. Então, entender o que aconteceu com a gente no passado, mentalmente, nos ajuda até um certo ponto, mas não necessariamente cura essas cicatrizes, né, essas feridas emocionais que ficaram no nosso corpo emocional. A quarta coisa é de que também existe uma diferença entre sentimentos e emoções. Os sentimentos, eles partem da gente no momento presente, né, para a gente lidar com esse momento aqui e agora. E as emoções são sentimentos incompletos do nosso passado, ou sentimentos inautênticos que vêm de outra pessoa e que a gente acabou tomando como nosso,
né? Tipo, algo que a sua mãe repetiu tanto que tu achou que era teu. Assim. Um sentimento, ele dura de 1 a 3 minutos. Qualquer coisa que dura mais de 3 minutos não é um sentimento, é uma emoção. Então, assim, se algo acontece no agora e tu fica com raiva durante 3 minutos no agora, beleza, o sentimento é raiva no agora, né? Agora, se daqui a 3 horas, daqui a 3 dias, a gente continua com raiva, é porque não é raiva daquele evento que está acontecendo no presente, e sim a raiva de alguma coisa lá no passado, que aconteceu lá no passado, e por causa de algum evento que aconteceu no passado. Então, se trata de uma emoção lá do passado que precisa ser curada ainda. E a quinta coisa é de que os sentimentos, eles são muito úteis para a gente quando estão no seu estado puro, né? Não quando eles estão misturados. Os sentimentos misturados, eles podem ser, assim, os sentimentos puros são os que eu falei, né? Tristeza, medo, raiva, alegria. Os sentimentos misturados são sentimentos como depressão, ciúme, vergonha, culpa, nostalgia. Então, assim, para a gente chegar no sentimento puro desses sentimentos misturados, a gente precisa separar esses sentimentos. Então, assim, quero dar um exemplo aqui da culpa, né? Que quem é mãe, não sei se tem mais mães aí, mas eu, por exemplo, como mãe, quando sinto culpa, eu desmembrei a minha culpa, né, em 3 sentimentos. Então, a minha culpa quer dizer medo de que as minhas filhas deixem de gostar de mim, medo de não ser uma boa mãe, medo de fazer alguma coisa que possa prejudicá-las para o resto da vida. Eu sinto tristeza por não poder estar mais com elas, né, por ter que terceirizar algumas partes da educação delas, por não conseguir ter a qualidade de presença que eu gostaria com elas em tempo integral. Eu também sinto raiva por ter perdido muito da minha liberdade desde que eu fui mãe, por ter tido 2 filhas nas condições difíceis que eu tive, por ter que ser mãe e ser provedora também delas, né? Ter que prover e trabalhar e maternar tudo ao mesmo tempo agora. Então, a culpa, para mim, nesse caso, é uma mistura de medo com tristeza e com raiva. E quando eu desmembro essa culpa, esse medo do quê, tristeza do quê, raiva do quê, me traz muita clareza, né? Quando eu faço esse processo, assim. O ciúme, a ganância, a inveja, a vergonha, tudo isso pode ser uma mistura de 3 sentimentos. Então, em proporções e porcentagens e combinações diferentes. Né? A depressão, por exemplo, é frequentemente uma mistura de tristeza com raiva, pode ter medo também. O isolamento é uma mistura de tristeza com medo. A nostalgia é uma mistura de tristeza com alegria, que são sentimentos aparentemente opostos, né? Mas podem estar misturados também de alguma maneira. E quando a gente mistura os 4 juntos, isso é o burnout, né? Quando a pessoa realmente surtou, né? A pessoa, tipo, deu uma surtada, tá? Tipo, todos os sentimentos à flor da pele, assim. Porque, na verdade, a gente está sempre sentindo todos os 4, né? A gente está sempre com os 4 presentes, de alguma forma. Só que um está mais latente, né? Esse é o que a gente diz que sente naquele momento, assim. Então, assim, quando a gente separa esses sentimentos misturados, isso traz muita clareza com relação ao próximo passo, ao passo que a gente precisa dar naquele momento na nossa vida. Né? Então, é maravilhoso sentir está nos ajudando, sentir está nos mostrando o caminho, sentir está nos ajudando a dizer o que precisa ser feito. Então, no retiro, a gente vai aprender a fazer esse processo para separar os sentimentos misturados, e a gente vai praticar isso. Mas você já pode trazer isso para sua vida, né? Se sente, né? Pensa em alguma área determinada, alguma coisa da sua vida que está acontecendo nesse momento. O que eu sinto com relação a isso? Confusão, inveja, né? Ciúme, todos esses sentimentos, se forem misturados, vai lá e divide os sentimentos em tristeza do quê, medo do quê, raiva do quê, alegria por quê, né? Os sentimentos são como se fossem mensageiros. Eles estão acontecendo no nosso corpo para fornecer informações
e combustível que são necessários para a gente cumprir com o nosso destino. Então, eles só contêm essa informação e essa energia quando eles estão no estado puro. O sentimento misturado, ele não adianta de muita coisa, ele só confunde a gente, bloqueia a gente, congela a gente, né? E a nossa cultura, o nosso meio está sempre dizendo que 3 desses sentimentos são negativos, né? E quando qualquer um desses é ativado, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente é ensinado que sentir isso é feio, sentir aquilo é ruim, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo. E nem alegria a gente não pode sentir também, porque se a pessoa tá muito alegre, ela tá desconectada, tá drogada, tá fora da casinha, né? Então, eu vejo que, assim, na verdade, os 4 sentimentos são vistos como vilões, né? Sentir é vilão na nossa cultura atual. E assim, teve também aquela escala do David Hawkins, né? Que é uma escala Hertz, que eles chamam, que mede, né, a frequência dos sentimentos. E essa escala fez um pouco de serviço para a gente com relação a isso, porque parece que a gente está errado quando a gente sente os sentimentos de baixa frequência, né? Tá lá embaixo, como negativo, e positivo a partir da coragem, né? Que é agir com o coração. Só que, assim, a gente sempre vai sentir sentimentos aparentemente negativos ou de baixa frequência. A gente sempre vai sentir raiva, medo, tristeza, né? Isso são sentimentos humanos, né? Então, enquanto a gente for humano, a gente vai sentir essas coisas. E para aumentar a frequência dos sentimentos, a melhor coisa que a gente faz é sentir os sentimentos de baixa frequência, né? Com consciência, trazer consciência para os sentimentos de baixa frequência, como medo, raiva, tristeza, fazem com que a gente neutralize essa negatividade deles, né? Então, eu acredito que todos os sentimentos são neutros a partir do momento que a gente traz consciência para o rolê, né? Trazer consciência corta a negatividade do sentimento. Quando eu uso a raiva, a tristeza e o medo de maneira consciente, eles passam a ser altamente úteis, a funcionar a nosso favor, né? Porque estão trazendo informações e estão trazendo energia para aquele momento, para exatamente o que precisa ser feito naquele momento. Então, essa experiência com o sentir em todos os nossos corpos vai agilizando um processo que eu chamo do nosso processo de sutilização, né? Acho que talvez vocês tenham escutado bastante essa palavra recentemente, que é quando a nossa barra de dormência vai para tão baixo que a gente começa a sentir com bastante propriedade, né? Não só os estados emocionais, mas, assim, eu sinto o meu corpo de maneira muito mais aguçada, né? O que meu corpo tá querendo me dizer. Eu consigo fazer um scanner corporal de todos os meus órgãos e tecidos. Eu começo a sentir a outra pessoa, né? O que a outra pessoa sente. Eu começo a sentir o universo se comunicando comigo, a natureza que está ao meu redor, os seres vivos, né? E todas as células do meu corpo, né? A energia, o campo energético, tudo isso. E dessa forma, a gente traz essa referência de confiança para dentro da gente, né? A gente cria essa estrutura interna de referência. Então, a gente passa a confiar muito mais na nossa intuição, naquilo que a gente sente, nas sensações que o corpo tem, mesmo que outra pessoa esteja aparentemente falando uma coisa bonitinha na nossa frente, se a gente sentir um pouco estranho, sentir que tem alguma coisa errada com aquilo, né? A gente vai ficando muito bom nisso, assim. Essa percepção vai ficando muito fina, muito sutil. E aí o que acontece é que o universo não tem mais que dar tanta porrada, né? Porque só uma leve onda, vamos dizer, uma leve transformação na frequência, a pessoa já estranha e já diz, opa, né? Tipo, tem alguma coisa que eu preciso ver aqui. Então,
Eu acredito muito nisso, assim, que a gente não precisa mais levar tantas porradas da vida, vai continuar levando, né? Porque a gente não veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para evoluir, né? Mas que o universo consegue ser também mais sutil com a gente. E aí também não importa mais tanto o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo, e sim importa muito mais o que eu sinto. E hoje em dia está todo mundo buscando essa segurança, né? Mas a gente está procurando essa segurança fora da gente, no nosso emprego, no nosso casamento, no dinheiro, nas religiões, nas crenças, né? E o fato é que enquanto a segurança depender de fatores externos, a gente nunca vai ser verdadeiramente seguro, né? Se a gente está com a segurança no casamento, perde o casamento, a casa cai. Se está com segurança no dinheiro, acaba o dinheiro, a casa cai. Então, a segurança sempre foi, né, gente, uma grande ilusão, assim, né? E a coisa mais certa sobre o nosso futuro é a impermanência, na minha visão, assim. Cada vez mais, né, tá muito difícil prever o futuro, né? Tá cada vez mudando tudo muito mais rápido, muito mais ligeiro, né? Então, como seria se a gente começasse a desenvolver essa capacidade de viver na incerteza, ao invés de querer segurança? Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa fazer, sabe? Desenvolver a capacidade de viver na incerteza. E então a gente precisa criar esse sentido interno de segurança, né? Que é o único real. E a gente faz isso voltando a sentir, diminuindo a nossa barra de dormência, despertando, né? E sentir não só com o nosso corpo emocional, como é esse né, que a gente conversa bastante, mas com todos os nossos 4 corpos: o físico, o intelectual, o emocional e o energético. E essa é a entrega do retiro Heartset, né, que é mudar esse paradigma da mente para o coração, do pensamento para o sentimento. Isso vai trazer muito mais clareza para a nossa vida. Porque eu já falo essa frase há muito tempo, desde o programa Shine, que a clareza vem do coração, né? A clareza real para a nossa vida, ela vem do coração. A nossa mente já chama isso por isso, já chama a mente por isso. Então, eu queria reforçar o convite para vocês, né? O link para se inscrever no retiro está aqui embaixo, aqui no YouTube. Se você está no Instagram, que eu vou subir esse vídeo no Instagram, está no link da minha bio. Você escolhe o valor desse retiro, tem 2 opções aí de valores. Podem escolher quanto que podem pagar, né? Os valores estão super acessíveis também. Esse retiro vai ter convidados muito especiais que vão trabalhar os 4 corpos, né? A gente vai ter o Cadu, o Carlos Cassaú, trabalhando o corpo físico através de um alongamento, de uma técnica de breathwork, que é uma técnica de respiração, né? Por 1 hora inteira. Não sei se vocês já fizeram alguma técnica de respiração, mas é possível atingir estados bastante alterados de consciência apenas respirando, né? Muito louco o que a gente consegue fazer respirando, gente. E respirar conscientemente também abre as portas do corpo emocional, né? Preparando esse corpo para ser trabalhado, assim. A gente também vai ter o Dante Freitas, que é um dos palestrantes aí mais amados do Brasil, que assim como eu também teve lá na Singularity University, que é a Universidade Futurista no Vale do Silício. Com ele a gente vai trabalhar o corpo intelectual, né, e trocar uma ideia sobre o que ele chama de tecnologias nativas humanas, que eu chamo de tecnologias internas, que são exatamente essas tecnologias que a gente vai trabalhar, desenvolver nesse retiro, né, que são a respiração, a meditação, a conexão e o sentir. E também a gente vai ter o André Baldo, que é autor de um livro chamado Sem Fronteiras, que ainda não foi publicado, mas será em breve. E ele vai fazer uma meditação também para escutar o coração. Eu chamei ele porque o subtítulo do livro dele é A Jornada do Coração. E todos esses 3, de alguma forma, passaram pelo meu processo. Na verdade, várias pessoas dizendo, falam comigo, poxa, nenhuma mulher e tal, e eu até fiquei pensando nisso, né? Muito louco, assim, que eu, quando
estou em situação de fragilidade, por exemplo, é muito mais fácil para mim ser frágil na frente de um homem do que de uma mulher. E todos esses três estiveram presentes assim no meu processo, nesse processo do Heartset, né? Então, por isso que eles foram convidados. A gente também vai fazer a bússola dos 4 corpos, que é um assessment, né? Uma ferramenta para perceber quais dos seus 4 corpos que precisa de mais atenção nesse momento, precisa ser mais alimentado. A gente também vai fazer uma ferramenta chamada bússola da alma, que vai mostrar o teu norte, né, para onde tu tem que caminhar, qual é esse caminho com o coração. E a gente vai usar várias ferramentas para trazer esse direcionamento do coração com clareza para a nossa vida. A gente também vai ter dança, música, tambor, muita vibe, muita energia, né? Então, espero muito que vocês possam participar. Se vocês desaprenderam a sentir, eu acho que uma grande coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo agora é reaprender, né? Reaprender a saber o que a gente sente, saber nomear os nossos sentimentos, saber a diferença entre pensamentos e sentimentos, entre sentimentos e emoções. Por que é tão difícil lidar, né, com toda essa turbulência que acontece dentro da gente, né, gente? É muito louco, assim, que, beleza, a gente pode ficar sabendo de tudo, tendo todo o conteúdo no plano mental, mas a gente está precisando muito de ferramentas para lidar com o que acontece no nosso corpo emocional, né? Quais são as informações, qual é a energia que cada sentimento traz, o que a gente pode fazer de construtivo com sentimentos que são aparentemente negativos, né, como a raiva, o medo, a tristeza, como entender essa linguagem do coração, como saber se eu estou no caminho, né, como abrir esse caminho do coração. Todas essas são perguntas que a gente vai responder lá no Heartset, nesse final de semana, dias 14 e 15, das 16 às 20 horas. Estou vendo aqui que a Nélia está falando, queria fazer um retiro, mas online não rola. Gente, assim, ó, só é online porque presencial não está rolando ainda, né? Mas, de alguma maneira, se tu tá sozinho em casa, tem a condição de se separar, né, de fazer um retiro mesmo ali, nesse horáriozinho, de alguma maneira vai acontecer a mesma coisa que aconteceria num retiro real, né? Assim, tu tá ali retirada com um monte de pessoas legais, a gente vai fazer um monte de exercício de dividir em pares, mudar os pares, então vai gerar conexão com várias pessoas, fora os convidados que são incríveis. Então, eu sei, né, que não é a mesma coisa que fazer um retiro presencial. Eu mesma, esses dias, fui fazer um retiro na Chapada dos Veadeiros, porque estava com muita saudade, assim, de, enfim, ver pessoas e, né, me relacionar com pessoas de uma maneira mais intensa, assim. Mas é o que dá para fazer no momento, né? Então, eu espero que vocês percebam o valor, assim, cliquem no link aqui para saber todos os detalhes, né, tudo que vai rolar e tudo mais. E espero que possam estar presentes. A Nelly está falando que não vai estar sozinha em casa. Na verdade, assim, mesmo que more com mais gente, é interessante a pessoa realmente estar sozinha, né? Então é isso, gente. Queria fazer o convite, eu queria fazer essa aula bem enxuta, só para ter o conteúdo condensado aqui, porque a prática que a gente fez demorou muitas horas, né? 3 horas. E vou finalizar, então, compartilhando tela com uma música que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no momento. Deixa eu ver aqui. Quero terminar com essa música, que eu também terminei a vivência. Que vocês escutem a música e apenas sintam, né, por uns momentos. Ai, calma aí, eu acho que eu preciso compartilhar o som. Estão ouvindo aí? Dá para ouvir a música ou não?
Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra. Ixi! Ai, gente, não sei o que deu aqui com a música, mas eu acho que é a internet que não tá das melhores aqui. En las plantas, en el aire. Recuerda lo que aprendiste bajo agua, bajo fuego, hace ya mucho tiempo. Ya es hora, ya es hora. Abre la mente y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. Y la vida perdura. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el aire. Recuerda lo que aprendiste bajo agua, bajo fuego, hace ya mucho tiempo. Ya es hora, ya es hora. Abre la mente y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. Y la vida perdura. Ábrete corazón. Gente, é isso então. Essa música resume
né, o que eu quero que vai acontecer nesse retiro, muito dessa música resume. Eu espero todo mundo, então, nessa vivência, nessa experiência maravilhosa que vai ser o Heartset nesse final de semana. Um beijo carinhoso e eu espero vocês no sábado. O link está aqui no YouTube e está na bio, no